E hoje nós vamos continuar, ou nós vamos, na verdade, terminar a série que começamos 2 domingos atrás, onde falávamos uma igreja que avança. Se você, de repente, não acompanhou, está no nosso canal do YouTube, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e acompanhar. As 2 outras mensagens estão gravadas e estão lá no nosso canal. Primeiro falamos uma igreja que avança em unidade, onde partimos lá de Efésios capítulo 4, onde falávamos a um só corpo, um só batismo, um só Espírito, um só Deus, e nós trabalhamos essa questão da unidade. Depois seguimos a partir do verso 7 até o 16, onde ele falava, mas a cada um Deus entregou algo, e alguns aqui, domingo passado, ganharam um chocolate, como forma de mantermos na nossa mente e no nosso coração, que cada um ganhou algo. E eu queria terminar essa série de uma forma muito especial, fazendo um alerta que, na verdade, ele surge não a partir da carta à igreja em Éfeso, aos Efésios, mas a partir de um alerta feito pelo Senhor Jesus Cristo ao entregar uma mensagem para o apóstolo João em Apocalipse. Então, nós, na verdade, vamos para Apocalipse, capítulo 2, e depois regressaremos ou finalizaremos ali, aplicando um pouco mais dentro do contexto de Efésios. Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia Sagrada. Se você tem sua Bíblia, abra. Se você tem ela eletrônica, acesse. Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Amém? Você está lá? Amém? Amém. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Obrigado, irmão perfeito. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Deus Pai, essa é a tua palavra, meu Deus. Ela é viva, ela é real, ela é eficaz, ela é útil para nos corrigir, para nos instruir, Pai. E não por nós, Pai, mas através de nós, Deus. Ministra a tua palavra nos nossos corações, Pai. Dá-nos ouvidos para ouvir, meu Deus. Um coração suscetível, um terreno apto para que a semente lançada encontre realmente espaço no nosso coração, Deus. Todos nós carecemos de Ti, Pai. Todos nós carecemos de Ti. E nós nos encontramos aqui nesse lugar para receber do Teu amor e declarar o nosso amor por Ti também, meu Deus. A Ti toda honra, Pai, toda glória, Senhor, todo louvor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta, ela é escrita, nós estávamos falando aos Efésios, e aí nós estamos falando algo em torno de 62 depois de Cristo, ou seja, pouco depois da primeira metade do primeiro século da era cristã. E aqui nós já estamos falando do final do primeiro século da era cristã. Nós estamos falando aqui algo em torno de 95 depois de Cristo. O que isso é importante a gente perceber? A gente precisa perceber que, na verdade, é uma outra geração ou um outro contexto, 30 anos ou mais de 30 anos depois do que Paulo escreveu àquela igreja que nós falamos em Éfeso. Agora,
João, o apóstolo João, ele tem essa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Você lê o capítulo 1, ele vai contar essa experiência dizendo, olha, eu vi alguém como semelhante ao Filho do Homem, de vestes brancas. Ele começa a descrever essa experiência que ele tem com o Senhor. E no capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos, talvez muitos já tenham ouvido e conhecido, essas 7 cartas às 7 igrejas. Alguns dizem que as 7 igrejas representam 7 eras, né, da igreja ao longo da história, como a igreja ia avançando, ou momentos que cada igreja enfrentaria, mas de fato é que existia uma igreja nesse lugar, na Ásia Menor, em Éfeso. Essa é a igreja que nós falávamos nos 2 domingos passados. E o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma mensagem a essa igreja. Éfeso, uma cidade rica, uma cidade em que Paulo, né, esteve por mais de 3 anos ministrando, aconselhando. Depois ele deixa o seu filho na fé, Timóteo. Então, uma cidade muito relevante para a gente entender esse nosso contexto. Rica, mas idólatra, tinha o templo da deusa Diana. Então, mas uma cidade muito proeminente nas províncias da Ásia. E ele fala, olha, ao anjo da igreja escreve, as 7 estrelas. Se você ler o versículo 20, que está antes aí do capítulo 2, o final do capítulo 1 vai dizer, esse é o mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, porque você tem muito essa questão de imagens e de símbolos no Apocalipse. E a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse, que a gente guardasse no nosso coração, principalmente porque domingo passado nós falávamos sobre dons, sobre cada um recebeu algo do Senhor, e vamos botar a mão na massa, né? Vamos movimentar, vamos caminhar, exercendo os dons que receberam. A primeira coisa que eu queria que você percebesse a partir do verso 2, é que Deus sabe todos os teus atos. Deus sabe dos teus atos. Deus sabe dos teus atos ativos, o que você ativamente fez para aquilo. Deus sabe da tua passividade, daquilo que você de repente foi passivo, mas você respondeu. E Deus sabe do que você não fez, dos teus atos omissos. Mas uma coisa que nós vemos a partir dessa igreja é, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe os teus atos, o que você ativamente fez, o que você passivamente fez e o que você de forma omissa deixou de fazer. Isso já é o suficiente para trazer no nosso coração, ou pelo menos no meu coração, temor o suficiente. Deus sabe. Eu já me coloco e digo, meu Deus, se o Senhor sabe, o que eu me orienta, o que eu preciso expor, o que eu acho que de repente estou achando que o Senhor não sabe, e estou agindo como se achasse que o Senhor não soubesse. E aí o verso 2 vem dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço aqui o teu trabalho árduo. Algumas expressões vão ter só o seu trabalho, mas a NVI aqui ela traduz como trabalho árduo, porque de fato é isso, é a tua labuta, é a tua peleja, aquilo que com sofrimento você tem feito, aquilo que com suor você tem feito, aquilo até que debaixo de surra, de dor você tem feito. Essa é a expressão de João aqui. Eu conheço obras, eu conheço também esse trabalho pesado, esse trabalho que na verdade ele é feito para te levar a uma exaustão, a um cansaço. Mas olha o que a palavra diz, eu sei também da sua paciência e da sua perseverança. O que ele está dizendo é, eu sei que apesar dessas obras, eu sei que apesar desse trabalho árduo, feito para te levar à exaustão, você não tem chegado à exaustão porque você tem perseverado, você tem esperado pacientemente. A ideia aqui não é só de ficar sentado esperando, não, ele tem dito assim, você tem sido intencional na sua perseverança. Esse é o verso 2, o verso 2 continua, eu sei que você não pode tolerar homens maus, aqueles que na verdade são iníquos, aqueles que na verdade não entregaram sua vida para Jesus, aqueles que na verdade tentam disseminar aquilo que não é bom no meio do corpo. Você tem tolerado esses homens maus, você não tem suportado eles.
E é até interessante a gente usar essa expressão suportado, porque lá em Efésios ele vai falar, suportem uns aos outros em amor. Mas ele está falando no contexto do corpo de Cristo. Aqui ele está falando, você tem rejeitado homens que não fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que são maus, são iníquos. E a palavra de Deus vai além e fala que você põe à prova, que você testou aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, né? A igreja brasileira podia fazer isso hoje, aqueles que se dizem apóstolos e não são. Descobriu que eram impostores. E é interessante a gente perceber, principalmente, como a gente olhou no domingo passado a questão dos dons, alguns são dados como apóstolos, outros como evangelistas, outros como os pastores e mestres. O que ele está dizendo aqui é, você tem sido de fato sábia ao discernir o uso dos dons. Aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, aqueles que se apregoam como apóstolo, mas de fato são impostores, são mentirosos. Parabéns, igreja em Éfeso, vocês estão de parabéns, trabalham muito, trabalham de forma exaustiva, mas não chegam à exaustão, são pacientes, perseveram, abominam homens maus, avaliam os dons, aqueles que se dizem apóstolos e não são, vocês estão de parabéns. Verso 3 diz, você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e vocês não têm desfalecido. Tudo isso aqui é sobre obras, meu irmão, tudo isso aqui é, Deus conhece as tuas obras, Deus conhece os teus feitos, Deus sabe o que você faz e o que você deixou de fazer. Pula comigo para o verso 6, e o verso 6 vai dizer, há uma coisa em seu favor, mais uma coisa em seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas. Aqui é interessante a gente pensar que ele não está dizendo, você odeia os nicolaítas quanto pessoa, você odeia as práticas dele. Você pode até alcançar os nicolaítas, mas abomine as suas práticas. E aqui já fica um alerta para nós como igreja, porque muitas vezes, na nossa prerrogativa de não abominarmos a pessoa, e de fato não devemos, nós começamos a nos coadunar com as práticas, ou a tolerar as práticas. Ele está dizendo aqui, não tolere as práticas, você está de parabéns, você está certíssimo. Prática você não tolera, pessoa você recebe, para que seja transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que a gente, muitas vezes, com essa prerrogativa de receber pessoas, abrimos portas para práticas que não cabem na igreja, no corpo de Cristo. E ele está dizendo, parabéns, vocês rejeitaram as práticas dos nicolaítas. E olha o que é interessante, como Cristo fala, como eu também as odeio. Então, você está odiando o que Cristo odeia, você está certo. E só para tentar explicar, porque na verdade esse termo nicolaítas é um tanto quanto questionável, ou vários comentários vão trazer diferentes abordagens. Na sua mesma página da Bíblia, provavelmente você vai ver uma carta à igreja em Pérgamo, ou à igreja de Pérgamo. E aí, lá no verso 14, ele começa dizendo, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade. Do mesmo modo, você também se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Essas são as duas vezes que essa expressão aparece na palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, certamente assemelhando, olha, você está certo, essas práticas são práticas imorais, talvez o culto pagão que era misturado com questões de imoralidade sexual em adoração a deuses pagãos, você está certo, é isso que você abomina desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, os nicolaítas, você não mistura aquilo que Deus ensinou com aquilo que outras práticas tentam trazer para influenciar dentro da igreja. E apenas nesse ponto já, Deus conhece as tuas obras ou os teus atos. A gente já poderia dizer, olha, igreja em Éfeso, vocês estão de parabéns. A gente não escuta aqui nenhuma repreensão sobre divisão. Então, se falávamos sobre uma igreja que avança unida, vocês estão de parabéns. A gente aqui vê eles dizendo, olha, sejam pacientes, suportem uns aos outros, sejam perseverantes, vocês estão de parabéns. Nós vemos aqui eles dizendo, vocês rejeitam aqueles que se dizem apóstolos e não são, dons espirituais funcionando com discernimento, amém. Exerçam o dom, trabalhem,
Amém. O capítulo 4 de Éfeso vai dizer ainda, para que nós cresçamos como corpo de Cristo, para não sermos mais crianças levadas por todo o vento de doutrina. Igreja em Éfeso, vocês estão de parabéns, vocês rejeitaram homens maus. Se a gente para olhar, a gente começa a dizer, essa igreja está um sucesso. Uma bênção. Trabalhando arduamente, com perseverança, com paciência, com discernimento de dons. É só elogio. Até chegar ao verso 4. Até chegar ao verso 4. E aí o verso 4 fala, contra você, porém, eu tenho isso. Deus sabe das tuas obras. E a pergunta que eu fiz, ou o comentário que eu fiz no começo é isso. O que o saber de Deus influencia na minha e na sua vida? Como sabermos que Deus sabe interfere na minha e na sua caminhada? Pare e pense. Fale, em primeira pessoa, fale o seu nome, né? Abraão, Deus sabe dos teus atos. O que isso causa no teu coração? O que isso impacta na tua vida? Deus sabe do que você faz ativamente. Deus sabe do que você faz passivamente. Deus sabe do que você não fez. Ou do que você não faz. O que isso mexe com você e comigo? Como corpo de Cristo, o cabeça sabe de todas as coisas. E porque ele sabe de todas as coisas, ele fala, eu tenho contra você algo. E a segunda coisa que eu queria que você guardasse hoje, então, para entendermos esse avanço como igreja, se Deus sabe todas as coisas que você faz, Deus sabe do teu coração também. Deus sabe com que intenção você faz. Deus sabe que modo você faz. E é interessante porque Cristo chama de fato a igreja em Éfeso dizendo, olha, você abandonou o seu primeiro amor. É bem pessoal. Ele está dizendo, agora, igreja em Éfeso, você já não tem mais essa vida, você já não tem mais esse amor brilhante, parece que começou a ficar meio turvo, parece que começou a ficar manchado, já não está mais reluzente, vocês deixaram cair e seguiram o rumo da vida de vocês. Mas está faltando isso aqui. E eu sei do seu coração, eu sei que falta amor, mas não é qualquer amor, eu sei que falta aquele ardor do começo, aquele desejo do começo, aquele sonho do começo, aquele desejo de ter mais de Deus do começo. Éfeso, é isso que falta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente pode trabalhar sem amor, a gente pode servir sem amor, a gente pode expressar algo sem amor. Mas a gente não pode amar sem expressar, a gente não pode amar sem servir. Nós podemos tornar mecânica a nossa fé, a nossa dinâmica de vida. Nós podemos vir domingo após domingo, semana após semana, culto após culto, evento após evento, ano após ano. Obras, doutrina, está tudo bem, não há uma repreensão aqui sobre isso, há uma repreensão sobre falta de amor. E ele está dizendo, porque não faz sentido avançar se isso aqui foi deixado para trás. Não existe avanço sem isso. Não existe. Não existe também relacionamento que se sustenta só com obra, só com fazer. É com amor. Amar. E porque você ama, você faz. Porque você ama, você serve. Porque você ama, você cuida. É por amor. E o que ele está dizendo é, contra você eu tenho. Você abandonou o seu primeiro amor. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É mais fácil a gente perder algo. É mais fácil a gente se esquecer de algo. Quando a gente está totalmente assim, bonito, parado em casa, só comendo pipoca, ou quando o dia está naquele dia corrido que você está indo de um lado para o outro, fazendo várias coisas. Qual o mais fácil? O dia da pipoca ou o dia corrido? O dia corrido. Me ajuda a pregar. A Marcia quer a pipoca. Não foi isso que eu tinha esperado como resposta. Mas por que eu falo isso? Porque é mais difícil a gente perceber que perdeu e abandonou algo quando a gente está na correria.
Então também é mais difícil como igreja a gente perceber que perdeu essa dimensão de amor quando a gente está lá fazendo, calendário, igreja, culto, louvor. Pregação, sermão, isso pode se tornar mecânico na minha vida, pode se tornar mecânico na sua vida. E é isso que ele está falando. Não adianta fazer tudo isso se não partir de um princípio muito básico, e o princípio é amor. Não é sair agora, então, estou buscando meu dom, pastor, domingo passado foi maravilhoso, agora eu quero dom. Para. Não seja ativista religioso. Não entre num ciclo de fazer. Se você não souber primeiro, amar. Por quê? Porque você entendeu ser amado. Muitas vezes é assim nas nossas relações, como família, como casal. Você está lá fazendo, e de repente, qual a coisa que mais vai doer no seu coração, meu irmão? Assim, você não me ama como antes. Aquele tempo que a gente, né? Você não me ama mais o suficiente. Geralmente você está lá, mas eu estou fazendo, eu estou servindo, o que está acontecendo? É por isso que você entrou numa dimensão de fazer de forma tão automática que você esqueceu de parar, olhar para o outro, apreciar, dizer, eu te amo, e eu te sirvo por conta disso, mas eu não quero entrar numa mecânica de amar, de rotina, achando que estou amando, sem estar amando. É mais difícil a gente perceber isso quando a gente está fazendo, trabalhando. Por isso que o clamor na palavra é assim, lembra o que aconteceu, arrepende e volta a esse primeiro amor. Volta às primeiras obras. E o que isso tem tanto a ver, pastor, com Efésios? Se você não percebeu, e eu quero que você vá lá em Efésios 4 para a gente entender, ou na verdade, vamos caminhar no 4 e no 1 também, e no 6. Efésios, ele contém 19 vezes uma variante da expressão ágape, a expressão que é amor. Uma das expressões para amor. E não é qualquer amor, ou no sentido de um amor mais de amizade, é um amor sacrificial. Guarda isso na sua cabeça, no seu coração, porque vai fazer sentido quando a gente for terminar. 19 vezes, pelo menos 1/6 das vezes que o apóstolo Paulo usa essa expressão, se encontra só na carta aos Efésios. Ágape. Pelo menos 19 vezes. Quando a gente estava estudando o nosso capítulo 4, o verso 2 vai dizer como: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em... Mais alto, irmãos, pode ser? Então vamos de novo. Pronto, vamos de novo. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso 15 vai dizer: antes, seguindo a verdade cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Em amor. Capítulo 1, vai comigo no capítulo 1. Lá no comecinho, depois da introdução, nos 2 primeiros versos do apóstolo Paulo, verso 4 e 5, ele vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Relação de amor. Todos os capítulos na carta aos Efésios, todos os capítulos, os 6 capítulos, vão ter a expressão amor. Nenhum capítulo, nada do que o apóstolo Paulo está costurando para explicar essa igreja, seja sobre encorajar que eles foram amados e receberam do Senhor Jesus Cristo, seja para encorajá-los como dizendo, agora, porque vocês são amados, trabalhem. Todos os capítulos têm amor. E é interessante como o apóstolo Paulo termina a sua carta, verso 24 do capítulo 6. Verso 24 do capítulo 6. Ele vai dizer: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor
incorruptível. Capítulo 6, verso 24. Ele está dizendo, a graça seja com todos os que se relacionam a partir desse entendimento de amor e que amam o nosso amado com amor incorruptível, um amor que não fraqueja, um amor que não balança, um amor que não se abala. Carta aos Efésios é dizendo, olha, permaneçam com esse amor ardente, com esse amor que não se corrompe, com esse amor que persevera. E o que a gente vê pouco mais de 30 anos depois, é um alerta dizendo, ei, algo aconteceu, caiu aqui em algum lugar. O quê? O teu primeiro amor. Não avança, não avança, não avança. Para. Lembra onde caiu. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras. É interessante porque um dos capítulos que a gente falava sobre os dons, para quem lembrou ou anotou, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, fala sobre dons. Capítulo 13 de 1 Coríntios é talvez conhecido como o capítulo, né, professor aqui Ricardo, o pastor John também, foi hoje, né? Então a classe está afiada. O capítulo que trata sobre o amor. Ainda que eu falasse, se não tiver amor, ainda que eu fizesse, se não tiver amor, ainda que eu tivesse a fé capaz de remover montes, se não tiver amor. Mas é interessante você perceber, meu irmão, onde isso se posiciona na narrativa ou na carta do apóstolo Paulo. Capítulo 12, ele está falando dons. 13 vem amor. 14 ele volta falando sobre dom e ordem. Mas o que ele parou para fazer questão de esclarecer, ele está dizendo, não adianta nada isso aqui, não adianta qualquer movimento, qualquer recebimento de dom, qualquer prática, não adianta nada disso, se você não entender que primeiro tem que haver amor. O final do capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios 12, ele vai falar o seguinte, verso 31, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Há uma coisa mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. E aí o final desse capítulo 13, que é sobre o amor, vai dizer, assim permaneçam agora, 3, fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. Porque nós temos fé para ver o invisível, para crer naquilo que não está aqui na nossa visão agora, mas é a certeza das coisas que esperamos. Mas um dia estaremos vendo o Senhor face a face, meu irmão, eu e você não precisaremos mais ser homens de fé. Por quê? Porque nós estaremos na presença do próprio Deus. A esperança que temos de morar com Ele na glória, de viver na glória, de termos os nossos corpos glorificados e incorruptíveis, vai se tornar realidade para nós, amém? Mas nós não deixaremos de amar ao nosso Deus. Nós estaremos lá santo, 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 e para você ficar no santo, 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 tem que ter amor. Senão a gente vai ficar igual aqui, cantou já 6 vezes, já para de santo aqui, meu irmão. Ministério de louvor, pelo amor de Deus. Muda a fita. Só que nós vamos amá-lo, porque nós somos amados. Cuidado só para não cair nesse nosso ativismo. Porque, de novo, nós podemos fazer sem amar. Você pode fazer por uma série de outros interesses. Mas se você ama, você vai fazer. E é por isso que eu acho interessante, voltando para Apocalipse, quando ele fala, volta para o teu primeiro amor e pratica as obras. Há uma relação intrínseca entre amor verdadeiro e servidão, atos de serviço no sentido de expressão de amor. É impossível amarmos e vivermos de braços cruzados. Não vai ser possível fazermos isso. Mas é interessante você perceber que em nenhum momento na carta à igreja de Éfeso existe uma fala dizendo, para de praticar isso. Não, ele está dizendo assim,
Parabéns, mas é porque vocês perderam o essencial, vocês perderam a razão do que vocês fazem. Retomem a razão e continuem fazendo, continuem repreendendo os nicolaítas, continuem discernindo quem são os falsos profetas, continuem servindo e suportando com paciência, continuem. Em nenhum momento você vê aqui ele falando, para tudo, não faz nada. O que ele está falando aí, entenda que há uma razão primeira para vocês fazerem o que fazem. Não é que vocês vão deixar de fazer, mas vocês não podem perder o essencial. E muitas vezes nos falta esse senso de urgência, porque a parte B desse versículo, para mim, me chama muita atenção. Verso 5 do capítulo 2, lá em Apocalipse. Depois que ele diz, arrepende-se. Ele fala, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E falta-nos esse senso de urgência, esse senso de dizer, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender porque, senão, há uma consequência. Se Deus sabe o que você faz e o que você não faz, eu e você prestaremos conta a respeito disso. E a depender dessa prestação de conta, nós vamos ter esse candelabro retirado do meio de nós ou não. Mas o convite é, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa então, irmão Jefferson, que aqui tem alguns que têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. E que nós sejamos esses, que ouvem, não os que não ouvem. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Porque quem fala é o Espírito que fala. E ele fala quem? A igreja. E a igreja somos nós. Eu volto ao ponto do versículo 5. Lembra onde caiu. É assim que a palavra fala. Lembra de onde você caiu. É interessante quando a gente perde algo, Fábio. A primeira coisa que vão perguntar para a gente é o quê? Onde é que você deixou? Aí você fala assim, se eu soubesse, eu não tinha perdido, né? Aí a segunda coisa que as pessoas vão falar, depois de, por impulso, fazer essa pergunta, a segunda, Ricardo, eles vão falar assim, vamos lembrando, vamos fazendo o caminho de volta aí, para a gente lembrar qual foi a última vez que você usou isso aí que você perdeu. Geralmente é assim que a gente vai tentando lembrar, a última vez que eu usei foi no local tal, então tá bom, então vamos... E aí, você deu para alguém, você fez, a gente começa a fazer esse diagnóstico voltando. E é por isso que a palavra de Deus fala, olha, arrependa, torna esse caminho, lembra de onde você caiu. E aí lembra que eu falava da expressão ágape, na carta aos Efésios? Talvez os irmãos não vão lembrar e está tudo bem por isso. Mas no começo da pregação do dia, ou na verdade do primeiro domingo da série, eu falava, foi um diálogo de Jesus Cristo com Pedro, quando Pedro responde, Mateus 16, né? Você é Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Aí depois ele fala assim, da mesma forma eu digo a você, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi daí que a gente começa a dizer, é Cristo quem edifica, por isso que essa igreja avança, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tem dois fatos que acontecem na vida desse homem chamado Pedro, que eles são, eles margeiam esse fato da declaração de Jesus Cristo. Qual é? Primeiro, Jesus Cristo chama Pedro para ser discípulo. E se você não lembra como Pedro é chamado a ser discípulo, ele está depois de uma pesca que não foi muito boa, uma pesca frustrada. O Senhor Jesus Cristo está ensinando ali na região do Mar da Galileia, do Lago de Tiberíades, como você quiser chamar. E aí ele pega emprestado o barco de Pedro, vai ensinando. E aí depois ele fala, Pedro, agora vai ali e lança essa rede. Mas, Senhor, nós lançamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Uma pesca maravilhosa, ele fala, agora você vai ser pescador de homens. Pedro, uma figura que tem altos e baixos ali na caminhada com Cristo, não quero falar sobre isso. Mas o que acontece é que na noite da crucificação, quem lembra o que acontece com o apóstolo Pedro? Ele nega o Senhor Jesus Cristo. Você conhece esse homem? Não.
mas você andava com ele, você parece aqueles que andavam com ele. Eu não. E aí eu quero ler para vocês entenderem e a gente fechar isso aqui. João 18, 18. João 18, 18, narrando essa negação do apóstolo Pedro, vai falar assim: fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira. Repete comigo, fogueira. Isso. Que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles. Verso 25 vai dizer: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Onde é que Pedro estava? Ao redor de uma fogueira. Jesus Cristo morre, ressuscita ao terceiro dia e aparece aos seus discípulos. E a aparição de Jesus Cristo, quando ele vai tratar com Pedro, é da seguinte forma: Pedro, desacreditado, chama mais outros 6 amigos, discípulos, os filhos, né? João e Tiago também vão, os filhos do trovão, né? Eles vamos pescar. Essa pesca é bem sucedida ou mal sucedida? Mal sucedida. Pesca fraca também. Jesus está passando e fala: me dá um peixe. Não tem, né? Não entregaram hoje aqui no mar. O caminhão não veio. Lança do lado direito. Lançaram. Essa pesca foi bem sucedida ou mal sucedida? Bem sucedida. Lembra alguma coisa na vida de Pedro isso? Lembra o quê? O chamado na vida do Pedro. Aí João reconhece e fala: é o mestre, é Rabi. Pedro já bota a sua roupa, desce correndo no mar, encontra Jesus Cristo. O que eles fazem nessa hora, meu irmão? Eles vão comer. O que tem lá para eles comer? Pão, peixe e uma fogueirinha. Uma fogueirinha. Eu imagino aqui, já é minha conjectura, tá, irmãos? Conjectura pessoal. Pedro lá, escutando o estralar da fogueira, da lenha, olhando para aquele fogo, e agora ele tinha o próprio Cristo ali que ele olhava. Talvez lembrando: nossa, dias atrás eu estava num ambiente parecido com esse. Havia uma fogueira, havia um calor que saía da fogueira. E eu negava aquele que agora meus olhos podem ver. Nossa, no dia que ele me chamou, tinha sido uma noite terrível de pesca. Mas ele disse que podia jogar do outro lado, aconteceu. Nossa, ele fez a mesma coisa hoje de novo. E o Senhor Jesus começa a restaurar o coração de Pedro. O Senhor Jesus começa lembra-te, lembra de onde você caiu. E ele está lá, e Pedro lamentou no ato, quando o galo canta, ele já sai chorando ardentemente. Mas agora ele estava lá com Cristo nos seus olhos. E a partir daí, meus irmãos, que começa um dos diálogos mais importantes, ou um diálogo muito importante de Jesus Cristo na vida de Pedro. É daí, nesse contexto, que agora você começa a entender, talvez, Jesus Cristo perguntando por 3 vezes a Pedro o quê? Tu me amas. E o tu me amas de Jesus Cristo era, eu não vou aqui tentar esboçar qualquer grego, mas era: Pedro, ágapas-me. Você me ama com o amor ágape? E aí Pedro responde: eu filo você. Eu te amo com amor de amigo. Pedro, ágapas-me. Você me ama com amor sacrificial. Senhor, eu filo você. Pela 3ª vez. Fileis-me? Jesus vai perguntar. E aí Pedro fala: primeiro, tu sabes todas as coisas. Ele sabe o que você faz. E ele sabe do teu coração, igreja. E tu sabes que eu te amo. E todas as respostas de Jesus se você me ama, faz, apacenta, pratica, exerce dom. Se você me ama, exerce. Se você me ama, exerce. Se você me ama, exerce. Lembra só de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Meu irmão, não sei onde é a sua fogueira.
Eu não sei onde é aquilo que o Senhor vai acessar na sua mente e no seu coração para dizer, foi isso aqui. Foi nesse dia, foi nesse momento que parece que murchou, perdeu o brilho. Mas Ele está disposto a restaurar esse amor. Ele está disposto a dizer, faz de novo, essa pesca não vai sair daqui frustrada. Essa pesca não vai ser frustrada, ela vai ser bem-aventurada. A sua última imagem da fogueira não vai ser de negação, vai ser de restauração do nosso primeiro amor. Me ama e exerce os dons. Nós não queremos avançar em nada do que vamos fazer sem amor. Por isso que a gente termina hoje falando que somos uma igreja, e uma igreja que avança em amor. O mais importante de todos os mandamentos era sobre o amor. Jesus Cristo amou. Ele amou e se entregou. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse teus olhos e que orasse ao Senhor. Deus sabe das tuas obras. E talvez a primeira pergunta é, você sabe das suas? Você sabe o que tem feito? Deus sabe do teu coração. Lembra-te de onde caístes. Lembra de onde você abandonou esse primeiro amor. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.